Uma boa noite a todos que estão aqui conosco, participando de mais uma Hora da Prosa com Cristina Carvalho. Sejam bem-vindos. E nós queremos agradecer a Deus por mais um dia de vida e mais uma noite aqui na cozinha da minha casa, recebendo hoje o convidado, um grande amigo, compadre, tudo isso, né? Meu amigo Adailton. Boa noite, Adailton. Boa noite, Carlinhos. Boa noite, Cristina. Para quem não conhece o Adailton, meus amigos, desde acho que criança, sempre foi produtor rural, é nascido e criado na localidade do Pinheirinho, zona rural de Antônio Carlos. Alguns anos depois ele fez técnico em mecânica. Já depois de adulto, ele se formou em Direito. É isso mesmo? Velho, né, Cristina? Não, velho sem também não. Eu queria dizer a vocês, meus amigos, e a você, Adailton, que é uma honra muito grande recebê-lo na minha casa. Eu penso que de nós três aqui, Carlinhos, uma das pessoas que conhece muito bem a sua vida sou eu. E eu costumo falar que pro Adailton eu tiro o chapéu, não é porque ele é meu compadre, não. É pela trajetória da sua vida. E falando em trajetória de vida, Adailton, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo têm a curiosidade de saber como é que você começou. Sabe, para um produtor rural, de repente, escolher advocacia, como é que isso surgiu? De onde veio essa vontade? Eu costumo falar, você que escolheu a advocacia ou a advocacia que te escolheu? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua história de vida, para quem está nos acompanhando. Tá bom, Cristina. Boa noite, Cristina. Boa noite, Carlinhos. Boa noite, os ouvintes, né? Quero agradecer, Cristina, a oportunidade, né, por estar aqui. Sempre eu participo quando posso aqui da Hora da Prosa. Essa Hora da Prosa, ela leva conhecimento, você traz pessoas aqui, profissionais da saúde, igual já teve presente, de certa forma, colaborando com o bem social. Né? Obrigado. E te agradeço também no reconhecimento, né, da amizade e tudo mais. E com relação à sua pergunta, né, o porquê, né, da iniciativa de fazer o direito. Eu, desde criança, na casa do meu avô, que morava em Barbacena, que na minha casa não tinha energia elétrica e nem tinha televisão, eu vi o programa do Silvio Santos, ele todo de terno, todo sempre apresentava os seus programas dessa forma. Tinha as novelas, que tinha aquelas batalhas judiciais fictícias, né? E ali nasceu essa vontade de fazer direito, desde criança. Eu tinha aí meus 8, 9 anos. Só que nunca teve a oportunidade de estudar. Meu pai, como muitos conhecem, era trabalhador braçal, a família assim, grande, minha mãe sempre doente e nunca tinha dinheiro para nada. Então, quando chegou os meus 11 anos de idade, aí a vontade de ser advogado continuava. Então, ao chegar aos 11 anos de idade, eu me formei na escola, no ensino fundamental, anos iniciais, que é até a quarta série, e, como se diz, meti a cara no trabalho. Todo o trabalho de roça que você possa imaginar, todo. Falo com muito orgulho que eu tive a oportunidade de fazer. E se for preciso fazer, voltar a fazer agora, estou disposto para fazer. E essa trajetória de trabalho, ela ficou até os meus 36 anos de idade. De 11 aos 36. Nunca mais estudei. Quando chegou aos 36 anos de idade, isso era 2006, 2007, abriu a oportunidade aqui na Escola CELT de fazer o EJA, que é Educação para Jovens e Adultos, né? Aí a Maria Helena, minha prima, fez a matrícula para mim. Eu comecei na quinta série, certo? Teve a oportunidade de fazer uma prova, um tipo supletivo, e eu concluí o ensino fundamental inicial e logo após o ensino médio. Aí surgiu a oportunidade de fazer o vestibular. E no CELT eu tive uma tendência muito grande para matemática, para números. Física, química e matemática. Aí ficou assim, vou fazer engenharia mecânica ou vou fazer direito? Como o sonho de direito era de raiz, era de criança,
entendeu? Eu optei, fiz o vestibular, passei, ingressei na faculdade, fui aprovado na Ordem dos Advogados do Brasil antes mesmo de formar o bacharelado, formei no 9º período, certo? E logo em seguida comecei a advocacia. Graças a Deus, não tenho que reclamar, tenho cliente sempre batendo na porta do escritório, isso é muito gratificante. E a gente dá um retorno, né, com um trabalho à altura, graças a Deus, né, e o esforço da gente. A gente fica muito feliz, né, de ver você contando a sua história, e eu me esqueci de falar que, além de tudo isso, ele ainda é vereador na nossa cidade pelo 3º mandato, né? Nós temos que lembrar isso também. Mas, Adailton, eu sempre que posso falo da sua história, porque tem muita gente que acha que depois de uma certa idade não deve estudar, né? E eu sempre que posso, eu me lembro da sua história e, sinceramente, assim, eu te parabenizo o tempo todo. Muito obrigado. Eu acho muito bacana a pessoa ter um sonho e conseguir realizar independente da idade, isso, né? Isso. E olha, gente, tudo que eu falar aqui hoje é suspeito, Carlinhos, porque eu gosto tanto do Dailton, que aí fica uma coisa meio complicada, né? Se houver um pouco de exagero, interceda, viu, Dailton? Mas eu ouço, Adailton, muitas pessoas falarem muito bem do seu trabalho, né? E assim, faço votos que você continue sendo realmente esse bom profissional que você demonstra ser todos os dias. Se Deus quiser, eu serei. E agora, vamos prosear um pouquinho. Outro dia, gente, eu conversando com a Adailton, quando fui convidá-lo para participar da Hora da Prosa, o direito, ele é muito assim, é um leque muito grande, né? São muitos assuntos. E o Adailton se especializou em Previdência Social. Isso. Não é isso? Isso. E conversa vai, conversa vem, eu falei, Adailton, você podia falar um pouquinho sobre Previdência Social e sobre aposentadoria rural. O nosso município tem uma população muito grande ruralista. Sim. E eu vejo, Adailton, que às vezes a pessoa não consegue o benefício, não é porque não quer, é porque não sabe o caminho das pedras. Exatamente. Né? Eu gostaria que você falasse um pouco para nós sobre Previdência Social, aposentadoria rural. Tranquilo. Inclusive, Cristina, vamos dizer assim, 80% dos clientes que eu tenho no escritório, ele é rural. E realmente, já aconteceu do cliente chegar no meu escritório, eu ter certeza que ele é rural, por conhecê-lo por vários anos, e ele não ter um documento que solidifique esse direito. Me parte o coração. Por eu estar na zona rural, saber da labuta que tem o trabalhador rural, certo? E quando chega no exercício do direito dele se aposentar, por um lapso, ele não ter o documento próprio, né? Por falar então, falando em aposentadoria rural, ela se divide no mínimo em 3 categorias, que é o trabalhador rural, empregado, aquele que o empregador recolhe uma porcentagem do INSS e a outra parte é descontada do funcionário, que é 11,9%. Temos o trabalhador contribuinte individual, aquele, por exemplo, que presta serviço para um fazendeiro um dia, uma semana, roça um pasto, faz uma cerca, ele é obrigado a recolher. Então ele é contribuinte individual. E existe uma classe diferenciada, que é o segurado especial. Por que é segurado especial? Ele exige alguns requisitos para ele se enquadrar como segurado especial, e ele não tem o dever de recolher aqueles 20% ou 11% mensais, igual o contribuinte individual e o empregado. E quais são esses requisitos, Adailton? Primeiro, ele tem que se enquadrar nos requisitos que o governo determina, que é o seguinte: primeiro, ele tem que trabalhar com agricultura familiar. Ele até pode ter ajuda de terceiros, mas desde não ultrapasse uma determinada quantidade de dias no ano. Mas nada impede que ele faça uma permuta de serviço com o vizinho.
que não caracteriza contratação de mão de obra. Interessante. Então é o seguinte, primeiro, ele tem que estar dentro de um módulo fiscal, de 4 módulos fiscais. Esse módulo fiscal é uma determinação do governo por área. O nosso módulo fiscal aqui na nossa região, em média, são 22 hectares. Então, o agricultor familiar ou pequeno produtor rural, para se enquadrar na qualidade de segurado especial, ele tem que ter, no máximo, 88 hectares. No máximo. Não importa o número de integrantes da família trabalhando dentro. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 10, tem que ser um núcleo. Então, o máximo é 88. Mas levando em consideração que 88 hectares trabalhável. Por exemplo, uma área de 110 hectares. Se ele tiver 40 hectares de área não aproveitável, que não dê para trabalhar, ele vai encaixar. Porque não vai pegar a área total da propriedade, vai pegar a área que dê para trabalhar. Área aproveitável. Então, esses 88% é a terra... 88 hectares. Hectares, desculpa. Os 88 hectares é de terra produtiva. Exatamente. E estando produzindo, né? Sim, mas não precisa ser 88, pode ser 5, pode ser 10, etc. e tal. O que a lei determina que ele deve recolher de INSS é 1,3% da sua produção. Só que, via de regra, ninguém contribui com isso, até agora. Há na nova legislação previdenciária consta que vai cobrar, só está faltando regulamentar a forma de cobrar. Mas se você for ver 1,3% da produção e ter que contribuir 20% mensal, de toda forma vai ter uma vantagem para o produtor rural. Né? Então, o primeiro requisito, 88 hectares, até. Segundo, pode morar na propriedade ou prédio, cidade, por exemplo. Vamos supor, a pessoa mora em Antônio Carlos e trabalha na Parada Araújo. Ele exerce atividade rural na Parada Araújo. Tranquilo, não tem problema nenhum. Ele mora em Antônio Carlos e ele trabalha em prédio rústico. O que é prédio rústico? Por exemplo, o produtor tem a área dele lá na zona rural e tem um prédio de beneficiamento na cidade. Pode ser um prédio comunitário, uma associação, um cooperativo. Ele pode trabalhar na cidade naquele prédio rústico, entendeu? Que não vai descaracterizar a qualidade de segurado especial. Ele mantém. Ele não pode trabalhar de servente pedreiro na cidade, que aí já tira a qualidade de segurado. Esse prédio rústico, vamos pensar num galpão. Isso, um galpão de beneficiar a produção. Ele pode, não descaracteriza a qualidade de segurado. Tá, primeiro ponto, então, é o vem da propriedade de 88 hectares, sendo proprietário. Mas se ele não tiver terra, ele não enquadra como um segurado especial nessa modalidade? Enquadra. Ele pode celebrar contratos. Meieiro, comodato. Entendeu? Comodato, para quem desconhece, é uma forma... Você cede a sua propriedade a outrem, não onerosamente. Eu vou te ceder para você trabalhar na terra e a obrigação que você tem é de mantê-la. Cercas arrumadas, nascentes protegidas, etc. e tal. Não vai ter... não vai ser oneroso, não vai ter dinheiro. A parceria, o proprietário entra com a terra e algum insumo, entendeu? E na colheita divide-se a produção, 30% para um, a popular fala da terça, a terça e tal, é desse jeito. Ou arrendamento, eu vou alugar uma área de terra e vou trabalhar nela. Então, pode ser por contrato, também não ultrapassando os 88 hectares. Tudo mantém por aí. E na realidade, Adailton, a questão desse contrato, para quem não é o dono, é muito importante para o futuro, né? Sim. Que é um documento que prova Sim. que você trabalhou naquela terra por um determinado período. Exatamente. Eu sempre friso uma coisa, o Cristina, Carlinho e público. A pessoa ser proprietário de imóvel rural não significa que ele é produtor rural. Porque eu posso ter uma propriedade rural e morar em Belo Horizonte, passar para terceira ou nem trabalho nela. Já um contrato, tanto é que o INSS, quando ele pede a documentação toda, um dos primeiros documentos que comprova é o contrato. Arrendamento, um dos primeiros. Só que vale lembrar que esse contrato tem que ser celebrado, tem que ser redigido à altura, certo? Com prazo, tudo direitinho, assinatura e reconhecimento de fim. Já chegou no meu escritório a pessoa que eu sei que trabalha na roça a vida toda,
contrato de aluguel, chega um contrato sem reconhecimento de firma. Perde ele 5, 6 anos. O INSS não reconhece. Desculpa toda hora te interromper, né? Mas isso Por é normal, né, Carlos? Eu Por fazer favor. isso. Por favor. A questão, eu já vi também algumas pessoas que conseguiram comprovar o seu trabalho na zona rural através de notas fiscais, de recibos de compras. Por exemplo, comprou uma semente, comprou um adubo. Isso. É dessa forma mesmo? Sim, o INSS é até nem tanto exigente com relação a ser nota fiscal. Essas notinhas comuns de balcão, o INSS aceita como prova, entendeu? Então nós temos notas fiscais de compra de insumos, pode ser um enxado, um adubo, uma semente, ou venda, leite, o pessoal que vende para entreposto aí em Belo Horizonte ou Rio também serve de documento, certificado de reservista, desde que nele conste a atividade como agricultor, como lavrador, como pecuarista, certo? Certidão de casamento, constando a profissão, certo? Temos ficha escolar das crianças, que no livro próprio da escola coloca o nome do aluno, o nome do pai e a profissão. E uma coisa engraçada, Cristiano, antigamente os pais é que assinavam mais o livro de matrícula dos filhos na escola. E lá tem a profissão, lavrador, agricultor. No direito, a gente coloca isso aí como início de prova material. Indício de prova material. Então, quando o juiz, por exemplo, vê aquele arcabouço, né, de documentos, onde cita lá produtor, lavrador, ele corrobora essa prova com o testemunho do vizinho, entendeu? De olhar essa situação. Vou abrir um parênteses de um caso concreto, só não vou citar nomes, com relação à profissão lançada no certificado de reservista. Eu entrei com uma ação para comprovar a atividade da pessoa e no certificado de reservista estava como retireiro. O procurador do INSS disse que retireiro não estava ligado a produtor rural. Como assim? Aí, na audiência, eu assim, para defender o direito do cliente e do trabalhador, eu disse o seguinte, que quando ele chegou aos seus 18 anos e declarou lá no órgão competente para fazer o alistamento como retireiro, é como se fosse um diploma de pós-graduação para uma pessoa de curso superior. O juiz me perguntou, como assim? Eu falei, porque primeiro ele começou tratando de porcos e de galinha, a vida dele rurícola. Ele começou tratando de porcos e de galinha. Depois ele começou a buscar bezerro no pasto. Depois amarrar o bezerro ao pé da vaca. Depois ele passou para retireiro. Então houve uma sequência. Se aos 18 anos ele chegou a declarar que era retireiro, ele começou a atividade no mínimo com 10 anos. E eu consegui aposentar a pessoa. Que bom, né? Consegui aposentar a Porque pessoa. é um absurdo alguém falar que o retireiro não tem nada a ver com o produtor rural. Então, o que acontece? Vem toda essa sequência de documentos. Certo? Uma coisa interessante, quando o cliente chega, a gente pergunta para ele, você paga INSS? Ele vira com uma total segurança e fala assim, eu pago o sindicato. E hoje, lógico que toda a classe ela tem que estar ter alguém para defender o seu direito. Seria o sindicato. Mas para termos de INSS, pagar sindicato não significa ter direito ao INSS. Se você pagar o sindicato e não ter esse arcabouço de documentos que nós acabamos de falar aqui, não vai adiantar. Antes da reforma trabalhista, que a contribuição sindical era obrigatória, né? Ela agora passa a ser facultativa, e tem também uma determinação legal já no governo Bolsonaro, que fala da autodeclaração de produtor rural. Antes, ela era emitida pelo sindicato. O INSS só homologava. O sindicato chamava o produtor, chamava a testemunha, lavrava a declaração, as pessoas assinavam ali, encaminhavam para o INSS, só homologava aquele período. Com essa mudança trabalhista, com essa reforma trabalhista que perde a obrigatoriedade de sindicalizar, né, passou a ser facultativo, quem emite a declaração é o próprio produtor. A autodeclaração. Então, na realidade,
Se a pessoa quer participar de sindicato, é lógico, Tranquilo, né? tranquilo. Mas não é uma obrigatoriedade. Não é obrigatoriedade. Só que quando o produtor, voltando aqui, quando o produtor vai emitir a autodeclaração de produtor rural, ele precisa de todos os documentos que a gente listou. Nota fiscal, a propriedade onde ele trabalhou, o ITR daquela propriedade, CCIR, que é o INCRA, tem que relacionar aquilo tudo. Mandou para lá, o INSS analisa, homologa, não tem problema nenhum. Agora, a questão do sindicato, Adailton, é porque ele paga mensalmente, certo? Isso. E acredito eu que o sindicato deva dar algum recibo, alguma coisa. Sim. Isso também serviria de prova. Sim, mas não só essa. Tem que juntar da propriedade. Sim. Tá? Agora passar por um ponto importante, né? Quando esse segurado especial, né, ele se aposenta, que é um momento que ele está assim, cansado, porque enquanto o comércio que trabalha ali 8 horas diárias, o produtor rural no mínimo é 12. O dia para ele amanhece já está no serviço, não tem hora de almoço, né? Aí chega trabalho pesado, sol e chuva. E por causa disso foi reconhecido legalmente antecipar o seu momento de aposentadoria. Hoje, né, com a reforma da Previdência, homem aposenta com 65 anos e mulher 60 anos e vai subindo a cada ano 6 meses, salvo engano, tem que conferir na legislação, até atingir 62 anos. Para os trabalhadores rurais, é antecipado 5 anos. A mulher se aposenta com 55 anos, desde que, segredo especial, desde que comprove, no mínimo, 15 anos de atividade rural. Não é pagamento, não é contribuição, é comprovar a atividade. Né? Então, por exemplo, uma mulher que queira aposentar hoje rural, ela vai ter que juntar documentos de 2006. 2006 para cá. Paulatinamente. E o homem também? 15 anos, mas já é 60 anos de idade. Mas que reduziu. Se o contribuinte urbano é 65, ele é 60 anos. Certo? Comprovou, levou a documentação, comprovou, não agarra. Só que, um detalhe, aposenta com um salário mínimo, só. PNS terceiro, tudo legal. Gera pensão por morte, a mulher que tiver, a produtora rural que estiver grávida, gera direito ao auxílio maternidade. Se por acaso o produtor ou produtora rural, nesses moldes, adoecer, tem direito ao auxílio doença. Adailton, e se o produtor quiser, por exemplo, você está falando que aposenta, vai receber um salário não dá. Uhum. Tem como ele pagar alguma coisa por fora para vir isso depois? Aí ele vai sair do segredo especial e vai cair naquela regra de contribuinte individual. Ele vai poder contribuir na alíquota de 20% sobre o que ele quiser. Sobre um salário, salário e meio, 2 salários. O INSS só não aceita, não reconhece contribuições inferiores ao salário mínimo. Uhum. Por exemplo, hoje o salário é 1.100. Se a pessoa contribuir 1.099, sobre 1.099, 20% de 1.099, o INSS não reconhece. Só reconhece acima de salário mínimo. E pode fazer um seguro, por exemplo, o produtor que tem, uma pessoa que vive da agricultura, da agropecuária, tem como fazer um seguro também para poder chegar lá naquela época de aposentar e pegar alguma coisa por fora? Sim, aí já é com o banco, né? E isso é por conta dele, conta dele mesmo, não tem uma legislação específica. Não, é por conta dele. Pode procurar um banco e fazer. Ou uma seguradora. Adailton, você falou dos 15 anos consecutivos, né? Os últimos 15 anos. Vamos supor que alguém tenha passado 30 anos, 28 anos como produtor, como meeiro, né? Trabalhando ali na zona rural. Mas em 28 anos, 2 meses essa pessoa deixou de trabalhar na área rural e foi trabalhar na zona urbana. Isso ajuda ou atrapalha? Atrapalha um pouco. Por quê? Aí ele vai ter direito à aposentadoria híbrida, que é juntar o tempo de rural com o tempo de urbano. Certo? Agora, se ele tiver com 60 anos de idade, ele consegue puxar esse tempo rural. Ele pode requerer que aposente como rural. Certo? Agora, se ele não tiver a idade, implementada a idade, ele vai cair na aposentadoria híbrida. O que é isso? Ele vai aproveitar o tempo de rural e o tempo de urbano.
Só que ele passa, se for rural, ele passa de 60 para 65 anos. E a mulher passa de 55 para 60 anos. Ele consegue se aposentar, ele não perde. Antes, tinha uma celeuma que discutia-se que para aproveitar teria que ser o rural por último e o urbano primeiro. Aí já discutia que não, que era o urbano por último e o rural primeiro. Hoje já chancelou que tanto faz. Comprovou que tem atividade, implementou os requisitos, não interessa se é rural primeiro ou se é rural depois. Mas então, na verdade, para o produtor rural, né, o ideal é que ele tenha o tempo todo rural para conseguir aposentar mais cedo. Isso. Mas vai ser só com o salário. Só com o salário. Para ele sair do salário mínimo, ele tem que ir para a contribuição individual e aumentar o recolhimento. Adailton, a gente que anda muito na zona rural, casa de campanha, pelo menos eu posso me garantir que eu conheço Antônio Carlos palmo por palmo. Você eu também conhece, eu também. A Cristina também conhece. Conhecemos bem os rincões de Antônio Carlos, né? E eu vejo que essa função de produtor rural, de mexer com qualquer coisa ligada ao campo, tem também as suas periculosidades. Por exemplo, uma cobra pode morder. Sim. Um acidente com a máquina, cair um tombo. Isso. E aí, essa pessoa, como que é a assistência para a pessoa que, por exemplo, ficou inválida por um tempo, definitivamente? Então, é que a gente explicou. Ele goza de todos os direitos. Certo? Por exemplo, a cobra pegou ele na roça lá. Ele vem para o hospital, faz o tratamento. Se ele tiver necessidade de ficar estabilizado por causa do problema, uma perna quebrada, por exemplo, ele vai juntar toda a documentação que nós falamos aqui, vai agendar a perícia médica, é o trâmite normal, como se fosse um segurado urbano. Vai passar por uma perícia e vai ser concedido o benefício. Com relação ao casal, Boa pergunta. Vamos supor, o casal, ele arrendou, né, uma terra, trabalham juntos e ali a família toda. Se esse casal começou a trabalhar junto, eles vão ter o mesmo tempo, Sim, certo? Sim. Aposenta os dois? Sim, os dois. Os dois. E uma coisa interessante, eu te falei interessante a pergunta. Suponhamos que tem um casal, mais 3 filhos. A qualidade comprovada de um alcança os 5. Por exemplo, o casal que você acabou de citar aí. Todas as notas fiscais, contrato de arrendamento, tudo está no nome do esposo. Ele puxa a qualidade para a esposa, puxa a qualidade para os filhos e todos são segurados especiais. Adailton, então é a importância, né, de quem vive na atividade rural de guardar tudo quanto é papel, tudo, né? Tudo que puder, tudo. Recibo de banco. Chegou esses dias para mim no escritório, eu tenho o prazer de recebê-lo quando chega no meu escritório. Uma caixa de papelão assim, cheio de papel. Cheio de documento. Cheio de documento. Eu preciso que a pessoa comprove 15 anos para mim. Uhum. Ele tem um documento de 20 anos. Esse não vai ter problema nenhum. O problema vai ter para o INSS ver tanto documento que eu vou juntar. Passar tantas folhas. Interessante, nem que a gente conversando, e acredito que vocês que estão nos acompanhando também devem estar surpresos como eu. Às vezes a gente não imagina, primeiro, a importância de um recibo. Sim. Né? Para a hora da aposentadoria. Interessante que, se eu estiver errado, você me corrige. A impressão que eu tenho que a aposentadoria rural ela beneficia um pouco mais do que a urbana, ou é impressão minha? Ela acaba beneficiando no sentido de não ter a contribuição. Certo? Mas em contrapartida, é o que eu acabei de falar, o trabalhador rural são 12 horas. Uhum. Não, eu acho isso ótimo, mas por sinal eu acho super merecido. Sim, né? Porque não é uma vida fácil. Eu achei interessante. Mas essa questão de puxar, igual você falou, olha que interessante. Eu acredito que a gente fala aposentadoria rural e urbana mesmo? Isso. Na urbana, eu acho que não acontece isso, né? Não. Porque é muito interessante, Carlinhos. Olha, por exemplo, meu pai, se tivesse sido produtor, ele teria aposentado
minha mãe, Sim. eu e meus 2 irmãos. Sim. Em cima de um trabalho que ele começou, olha que bacana. Porque é um grupo familiar. O olho do governo para essa benesse é para a família do produtor rural. O único erro é porque é um salário mínimo só, né? E isso aí não é só pro urbano, não. O urbano, rural é um absurdo. Eles Né? tentaram. A família tem que viver com um salário mínimo. Eles tentaram na reforma da Previdência equiparar a idade do rural para todo mundo. 65 homem e 60 até 62 para mulher, de acordo com a progressão aí. Aí a bancada ruralista fez, né, representou bem a classe ruralista e manteve os 60 e 55. É um absurdo, né? É. Porque nós, eu falo nós 3, vocês que estão participando conosco, todos nós que moramos em Antônio Carlos, que é uma cidade pequena, nós conhecemos bem o pessoal da Zona Rural e nós sabemos do sofrimento que é, né? Igual há poucos dias mesmo, com essa geada caiu. Quantos perderam tudo? Até estava para entrar nessa pergunta da Ailton. Por exemplo, uma família que consiga sobreviver da propriedade dela. Acontece um acidente climático, né? Uma tempestade, chuva de pedra, geada igual essa. A pessoa perde tudo. Aí o que acontece? Olha só, se ele tem algum tipo de financiamento agrícola, né, que na nossa região aqui ele é oferecido pelo Banco do Brasil, né, que é via Governo Federal, via Banco do Brasil, que é o PRONAF, Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Se tiver nesse financiamento, já tem um seguro em caso de intempéries, a gente fala, né, geada, etc e tal. Tem esse seguro. Agora, se o produtor não tiver financiamento voltado para alguma atividade, ele vai sofrer um prejuízo. O prejuízo. Mas aí a Previdência Social não tem nada com isso. Não tem. Né? Não tem. Já é questão assim do próprio movimento, né? A Previdência Social vai garantir um infortúnio de saúde, morte e tudo mais. Adailton, eu tenho um amigo meu, eu gosto muito dele, e ele trabalha na área rural, ali de domingo a domingo, debaixo de chuva de pedra. Tudo, né? Tudo. Mas a mulher dele trabalha no banco. Ela trabalha no banco. Uhum. E ele gosta de ficar ali e ela tem o trabalho dela por fora. Bancária. Tem algum envolvimento nisso? Ela segue a vida dela e ele segue a vida dele? Quando um dos membros da família, igual a gente explicou aí atrás, quando ele sai para a modalidade urbana, ele quebra o grupo da agricultura familiar. Ele quebra. Tem que ser rural. Tem que estar com o pé na terra. Uhum. E que é uma coisa justa, sim, né? Porque sim. senão todo... Era fácil. Eu acho que ia virar bagunça. Né? Ia virar bagunça. Porque na realidade, quando a gente usa a palavra privilégio, parece que eu estou falando que eles são muito privilegiados. Não é isso. Né? Pelo contrário. Vamos trocar a palavra de privilégio para reconhecido. É reconhecido. Mas nem reconhecido ainda são da forma que deveriam, né? Mas é uma forma, Carlinhos, de reconhecer quem realmente está ali na terra. Porque, gente, vamos ver aqui na mesa, olha, tudo que está aqui vem de onde? É o nosso almoço, o nosso jantar. E é uma classe que realmente, por mais, eu fico feliz de saber que já tem algum reconhecimento, sim, mas teria que ser muito mais reconhecido, né? Adailton, e você nasceu, né, na zona rural. E com muito orgulho, vivo até hoje lá. Conhece o drama todo e pelo esse tempo de vivência, você acha que melhorou ou piorou as leis? Olha só, eu acho que melhorou. Melhorou no sentido que não adianta ter um acesso fácil à Previdência Social e vir causar um impacto de atrapalhar todo o sistema. Uhum. Antes da Lei 8.212, que é de custeio, né, de 91, e a 813, que é de benefício, como que acontecia essa aposentadoria rural? A pessoa completou 60 anos, né, procurava um fazendeiro, ele declarava que ele trabalhou para mim, aposentado. Às vezes a pessoa nunca trabalhou na zona rural,
Eu conheço vários casos assim. A pessoa nunca trabalhou na zona rural, entendeu? De certa forma, ia impactar o sistema, né? Então, com a entrada em vigor dessa lei, foi dentro do governo Itamar Franco, salvo engano, ele colocou, vai manter o direito, porém tem que comprovar. Eu acho justo. Porque tudo que é muito fácil traz um impacto negativo, né? Então é o seguinte, assim, eu agradeço muito também a questão à bancada ruralista por entender também agora nessa lei de não jogar o lavrador com 65 anos, porque não tem como, certo? E a mulher também 55, porque a mulher tem jornada dupla, gente. A gente que anda, quando a gente fala pela zona rural, a mulher ajuda o esposo no curral, na roça e dentro de casa. E não é só na área rural, né? A mulher tem jornada dupla em O tempo todo, nós estamos tratando aqui do rural, eu concordo, entendeu? o tempo todo. Então, assim, é justo. É justo. Pessoas reclamam, mas nunca pagou e aposentou sem contribuir. Como não contribuiu? Acho que salvo engano, 80% da agricultura no Brasil é familiar. 80%. Eu me lembro, eu criança, porque isso já faz muitos anos, né? Eu não vou citar nome, mas eu tive um tio que aposentou muitas pessoas em Antônio Carlos e era interessante, porque depois você vai crescendo né, eu comecei a trabalhar e algumas vezes eu fui procurada por algumas pessoas falando assim, eu vou me aposentar porque o seu tio aposentava todo mundo. Essa modalidade que eu te falei, né? Procura, faz e aposentava mesmo, Carlinhos. Mas também antigamente se comprava até título, né? Título de coronel, de capitão, sei lá. Bispo. De tudo. Adailton, hoje, se uma pessoa começar a trabalhar com produtor rural, ainda menor, né? Sei lá, 7, 8 anos, nós temos casos aí, muitos casos. Sim. Começa a contar a partir dessa idade? A partir de 12 anos. 10 não, a partir de 12 anos. Já é reconhecido pelo STF que a partir de 12 anos poderá ser reconhecido o direito como trabalhador rural. Comprovado com esses documentos que a gente está falando aí. Geralmente os pais estão, que é normal a gente ver hoje na zona rural trabalhando, que é justo, né? Que é justo, não é nada degradante. O judiciário entendeu que colocar o menor exposto ao trabalho rural antes de 18 anos, ou o menor aprendiz que é 14, já é crime. Um crime. E deixar de conceder o direito a ele é 2 crimes. Você entendeu? Então, expor em novo é crime. Você cortou o direito de exercer o direito previdenciário, é outro crime. Então, não pode penalizar ele 2 vezes. É reconhecido a partir de 12. Nessa minha pouca jornada de advocacia de 2016 até agora, eu já consegui para 2 pessoas, um com 15 e o outro com 16. Então as pessoas que estão participando conosco devem se atentar a isso, né? Pessoal aí que é da zona rural ou que tem alguém conhecido na zona rural. Isso. Né? Que a pessoa, a partir dos 12 anos, deve começar a guardar os recibos. Tudo que ela tiver em mãos, já ir pondo numa caixinha. Sim. Né? As moças, né, da zona rural, quando for comprar alguma coisa, for fazer um cadastro em loja, não ter vergonha de falar que é lavradora, que é produtora rural. Encontra muitas declarações domésticas. Do lar, não conta como produtora rural. Os rapazes vão fazer o alistamento, né, que é um documento que eu acabei de falar, declara a sua atividade, sou lavrador. Né? Deixar aqui, Cristina, um recado. Na dúvida, procure um advogado de sua confiança para poder ter essas informações e não ter o seu direito indefinido lá no futuro por falta de um documento. Documento esse, muitas vezes, vem na mão. Você amassa e joga fora. Acontece muito. Às vezes a pessoa fica com vergonha de falar a sua profissão e não sabe, né? Como o valor. Não, e como essa profissão é gratificante. Sim. Importante, né? Importante. Muito. O que seria de nós,
Né? O que seria aí do médico, do engenheiro, do advogado, de outros, né, Carlinhos? Se não tivesse o agricultor, o lavrador, não o retireiro. É. Então, as pessoas, às vezes, se sentem menor e mal sabem eles que são muito maiores do que vários profissionais, né? Verdade. Não é verdade? Isso mesmo. O Adailton, tem mais alguma colocação que você queira falar e que nós não perguntamos? Eu acho que está tudo dentro do conjunto, né, Cristiano? Frisando, na dúvida procura um profissional, né, para poder tirar essas dúvidas, e qualquer documento que surgir aqui de rural, guarde, faz uma pastinha e vai guardando. Quando você chegar onde aposentar, quanto mais munição você levar para o seu profissional, que você escolheu para requerer seu benefício, melhor ele vai exercer o trabalho. Muito bacana. Bem, gente, e antes da gente terminar, eu queria falar para vocês que esse tempo todo eu estou falando da Drogaria Bem Popular Brasil, né? Já falei, diretor, umas 4 lives, né? Sobre a drogaria. E chegou o dia, Carlinhos. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, nós já vamos ter em Antônio Carlos a Drogaria Bem Popular Brasil, com remédios, alguns remédios, né? Não são todos, alguns remédios com 95% de desconto. E uma coisa muito interessante, que a Drogaria Bem Popular Brasil, ela vai ter o Disque Entrega. Eu achei isso ótimo, né? Porque ela vai entregar na sua casa. Faz muita falta em Antônio Carlos. Sim. Esse tipo de coisa, não é só em farmácia, né? O Disque Entregue hoje é uma coisa que facilita a vida de todos nós. Então, a Drogaria Bem Popular Brasil, ela vai ter o Disque Entrega e o telefone é 34590911 ou 998165517. Repetindo, Drogaria Bem Popular Brasil em Antônio Carlos, a partir de amanhã, às 9 horas da manhã, onde estarão fazendo a inauguração. Ela terá Disque Entrega através dos telefones 34590911 e 998165517. Pessoal que está nos ouvindo... Cristina, só deixa eu cortar. O produtor rural que for fazer a ficha de cadastro na farmácia, lavrador ou lavradora. É isso aí. E o pessoal da drogaria que está aí também participando, por favor, ajude, né? Sempre orientando as pessoas. Isso. Então, gente, a partir de amanhã nós temos essa drogaria. É mais uma oportunidade para nós que somos consumidores, né? Mais um ponto para que a gente possa fazer levantamento de preço. Isso. E comprar onde é mais barato. Com certeza. Não é assim, Carlinhos? Adailton, você quer falar mais alguma coisa para encerrar? Agradecer pela oportunidade, agradecer o Carlinhos também pela presença, o público de nos ouvir, né? E qualquer dúvida, estamos aí. Carlinhos, quer fazer alguma colocação? Adailton, você que faz parte, né, da nossa política, que exerce um cargo importante de vereador, ajude a olhar esse pessoal da área rural, Sim. Né? Tá ali sempre atento. Eu fiquei impressionado, eu só vou fazer uma colocação até meio política, por exemplo, é um bobo, né? Um caminhão da prefeitura carregando silagem, tinha um bobo lá filmando, achando que aquilo coisa. E o cara, quando levanta de manhã, né, não sabe ele que o café que ele está bebendo, o pão que ele está comendo, tudo que está ali, veio daquele trabalho. E que ele está atrapalhando a própria vida dele, não do outro. Então é preciso que... Eu te acho um cara muito inteligente, você está bem muito aqui no grupo, nos dando nos colocando ideias novas, evoluindo. Que você, nessa atuação sua, que é muito exemplar, que ajude muito o pessoal da zona rural, que olhe por esse pessoal,
porque o Brasil, infelizmente, é um país que a injustiça ainda fala muito alta, né? E precisa de pessoas assim para poder estar ali do lado de quem põe a comida na mesa de todo mundo. Isso é verdade, ô Carlinhos. Assim, eu posso até repassar para vocês aqui, né, que eu tenho sempre andei, e agora ando mais na zona rural, e vejo a atenção que a gestão está olhando, né, com os olhos da gestão para a zona rural. Eu posso garantir para você que, não vou dizer que estão 100%, né, atendidos ao que merece, mas que melhorou muito, muito. Quero parabenizar o executivo pelo desempenho e, segundo eu vejo o plano de governo dele vai ser executado, expectativas boas estão por vir ainda. Se Deus quiser, ele quer. Né? Meus amigos, a prosa tá ótima, mas infelizmente nós temos que terminar. Eu falo que a prosa aqui a gente não percebe, né? Mas a hora passa rapidinho. Passa sim. Dailton, foi um grande prazer tê-lo aqui conosco. Prazer foi meu. Muito obrigada. Nada, eu repito que, para mim, você é o cara que eu tiro o chapéu. Muito obrigado. Viu? Pela sua trajetória. E fiquei muito feliz, eu e Carlinhos, né? Nós ficamos muito felizes quando você aceitou o nosso convite. A Hora da Prosa está à sua disposição. Obrigado. O que precisar, nós estamos aqui para divulgar. E olha, gente, falando em divulgar, eu tenho falado muito da farmácia, mas outros comércios, né, que quiserem que nós façamos a divulgação aqui, é só entrar em contato comigo. Meu telefone é 999220012, tá bom? E no mais, meus amigos, obrigada por mais uma participação na Hora da Prosa com Cristina Carvalho. E até a semana que vem, se Deus quiser e Ele quer, na próxima Hora da Prosa. E não se esqueçam de dar um like lá, ó, no nosso canal do YouTube, né, diretor? Quase que eu esqueci, ó. Não vamos esquecer de ir lá no YouTube, dar um like, curtir, comentar. E na terça-feira que vem, nós estaremos aqui juntos novamente, se Deus quiser e Ele quer. Fiquem com Deus e uma boa semana a todos. Obrigado.